Olá, meus amigos, nós estamos na nossa live mensal dos direitos fundamentais. Hoje, com a presença da doutora Érica, nossa secretária da comissão, e com a doutora Ana Lúcia Dias, é mãe, advogada, especialista em direito das mães, professora da pós-graduação em Direito das Mulheres da ProOrdem, da Escola Brasileira de Direito das Mulheres e da pós-graduação da CESUSC, membro da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo, membro da REUNA, Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, e membro da FEM, Rede Feminista de Juristas. É professora, palestrante e atuante dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos das mulheres, advogando em esfera pública e privada em âmbito nacional e internacional. Autora da tese Capital Invisível investido na maternidade. Participou da equipe de construção e implantação do programa de Todas em Rede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Foi cofundadora e diretora da Associação Artemis e Associação Cimaterna Capital Invisível. Na sua tese, você afirma que a dedicação compulsória e não remunerada da mulher-mãe é chamada capital invisível investido na maternidade. O que é isso exatamente, doutora? Boa tarde, Marley. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, pela participação, da gente falar sobre esse tema, começando o mês de maio, onde se discute bastante as questões da maternidade, dos direitos atinentes à mãe. Doutor Marley, quando esse entendimento da tese surgiu de uma experiência do meu trabalho na área de direito de família. Eu atuava para um público X que tinha condições de, no seu dia a dia, contratar terceirizados para cuidar dos filhos. Então, tinha babá folguista, tinha um motorista, às vezes tinha cozinheira, faxineira, empregada doméstica. Então, eu sempre fui muito meticulosa. Quando eu fazia os cálculos na pensão alimentícia da criança, tudo que era despesa da criança eu colocava. Então, nenhum juiz nunca questionou essas despesas de babá folguista, esses serviços que eram necessários para uma criança. Nem o juiz, nem o advogado da parte contrária. Veja, eu comecei a advogar nessa área no ano 2000, né? E aí, atendendo depois outras mulheres em condições de vulnerabilidade, elas não tinham como contratar esse serviço. Então, eu percebi que havia um gap. A mulher da classe AB, que poderia contratar uma terceirização do seu serviço, ela continuava na sua vida fluindo, porque tinha alguém cuidando, e a maternidade não é uma questão de cuidado. O que se define como maternidade não é cuidado. E aí eu percebi, doutor Marley, que as mulheres que não têm uma pessoa para terceirizar e condições de pagar, elas ficavam sobrecarregadas. E todo mundo falava da sobrecarga materna. Né? A mulher tem eles não tinham ainda esse nome, né? Eles falavam sobre a jornada tripla da mulher, dupla ou tripla. A doutora Cláudia Luna, advogada brilhante, ela disse uma vez numa palestra que a maternidade não era jornada dupla ou tripla, era uma jornada contínua. E é assim quando a gente tem filhos, e na pandemia a gente viu isso. Então, doutor Marley, eu comecei em 2013, 2014, a colocar na pensão, no cálculo da pensão, o tempo que a mãe dedicava para cuidar do filho, porque alguém tinha que cuidar dessa criança e o Estado não estava cuidando para que essa mulher pudesse desenvolver da mesma forma que o homem. Como eu trabalho sempre na área de direitos humanos e com os tratados internacionais, a gente entende que uma ação afirmativa precisa, às vezes ela é necessária para levar a questão da equidade. Se a maternidade e a paternidade têm que ser exercidas em igualdade de condições, a mulher que
em razão do trabalho do cuidado, deixava de investir em si, ela acabava ficando com a sua carreira prejudicada. Então, foi a isso que eu chamei de capital invisível investido na maternidade. Então, em 2016, eu escrevi essa tese, uma amiga queria entrar com uma ação, né? Eu entrei, só consegui. Não é uma tese científica, é um artigo, viu? Que eu publiquei na Carta Capital em 2019, mas em 2017 eu entrei com essa ação. Veja, eu estava falando de uma mulher profissional liberal, altamente competente, com uma excelente condição de vida e que tinha tido 2 filhos. Eles dividiram a guarda fizeram compartilhada e dividiram os dias dos filhos. Só que porque a residência dos meninos era na casa da minha cliente, ela era responsável por levar, trazer em todos os lugares. E um dia a gente conversando, gente, ela estava muito descontente, ela estava indo no psiquiatra, ela estava indo no psicólogo, ela falou, nunca tive uma situação financeira como essa, eu não consigo engajar no meu trabalho, né? Então ela falou assim, não é possível que a separação tenha impactado tanto assim em mim. Não era. Era justamente esse trabalho de levar e trazer e de cuidar de tudo dos filhos, né? Era uma cidade que, interior de São Paulo, em que havia uma distância da casa para a escola, e aí nós entramos com essa ação. Ela sabia que ela ia perder, né? Ela sabia que era algo muito novo para se discutir, mas ela queria levar essa discussão no judiciário. E foi em 2017, hein? Foi uma ação muito interessante. Nós pedimos uma revisional de alimentos, né, para aumentar, incluindo o tempo do cuidado. Nós juntamos quanto seria se pagasse de Uber, todas essas coisas. E aí, claro, não teve acordo, foi uma audiência muito tensa, e esse pai achava um absurdo ela querer essa remuneração. E depois de muita discussão, assim, ela estava muito bem preparada, esse pai pegou e falou que era um absurdo ela querer que os filhos tivessem, que ela era folgada. Olha isso, doutor Marley, olha isso, Érica. Ele falou assim, ela é folgada porque ela quer 3 jogos de uniforme de frio para as crianças. Quando ele chega, ela tem que lavar para ir no dia seguinte. Gente, esse homem estava tão arrogante que a promotora bateu na mesa e ela pegou e falou assim: olha, doutor, meus filhos estudam na mesma escola que seus filhos e eu sou promotora, o meu marido é juiz, eu não tenho tempo de limpar roupa e meus filhos têm, no mínimo, um jogo de uniforme de calor e de frio para cada dia da semana. E aí o pai falou assim, então, se ela não quer, me entrega que eu cuido. E o juiz falou assim, entrega que cuida. E era o que a gente queria, né? Nós invertemos a guarda, ele ficou com a guarda unilateral, mas a mãe tem uma ampla participação. O tempo de convivência continuou exatamente o mesmo, só que o lar de referência dos filhos passou a ser do pai, e é ele que cuida disso tudo. Né? Óbvio, um empresário com muito dinheiro, que a gente sabe que isso tem a ver uma questão de poder, né? Eu contrato uma outra pessoa, mas eu não vou cuidar de você, mãe do meu filho, porque você não quis mais estar casado comigo. E aí, gente, ele tem motorista, ele tem jardineiro, ele tem. Hoje os meninos já estão maiores, né? Ele tem empregada doméstica, tem a nova esposa, tem cozinheira. Né? E a minha cliente pôde ter tempo de qualidade com os filhos, porque ela não estava mais exausta e ela pôde investir na vida dela. Então, é isso que a gente chama do capital invisível, doutor Marley. Sempre tem, e majoritariamente é uma mulher, alguém cuidando para que as coisas aconteçam, né? Vou me estender só mais um pouquinho. Eu gosto muito de falar de um exemplo. O Adam Smith, pai da economia, né? Ele diz da questão da mão branca, né? Que a gente. Por que a gente come? É essa pergunta que o Adam Smith faz lá no estudo dele. Então, ele diz que a gente come porque alguém plantou o trigo,
Alguém colheu o trigo, né? Alguém refinou, levou para o padeiro, esse padeiro fez o pão. E ele traz nas suas teses uma discussão que eu acho muito relevante para a sociedade, que a gente não troca por afetividade, a gente troca por recursos. Alguém compra o que precisa. Né? Então, ele traz toda essa construção. E tem uma economista americana, Catherine Marçal, e ela fala assim: por que, que o Adam Smith comia o bife? Todo mundo vai dizer porque havia um gado, alguém pegou. Não, porque a mãe dele fez. Adam Smith, ele não casou, a mãe e a irmã dele viveram com ele a vida inteira, elas eram responsáveis por todos os cuidados dele, e eu fico imaginando que tempo ele teria, né, uma mente genial como aquela, que podia, naquela época, desenvolver essas teorias. Quando que ele faria isso se ele tivesse que limpar a própria roupa, fazer ele mesmo a comida, né? Ir lá na padaria comprar o pão, né? Para poder o pão que alguém plantou nesse sistema que ele falou. Então, respondendo a sua pergunta, doutor Marley, a gente percebe que o capital invisível investido na maternidade é todo esse trabalho de cuidado que é necessário para o mundo girar. E ele não é quantificado. Né? Só um exemplo jurídico, já que a gente está falando com advogados aqui, em 2014, o governo do estado de São Paulo, ele editou uma norma, né? Não, existia uma norma no governo do estado de São Paulo, isso. E era assim, as funcionárias públicas, no estágio probatório, que ficassem grávidas, elas tinham o desconto do período de 6 meses de maternidade, né, de licença maternidade para efetivação. E aí, para a maior parte das mulheres, assim, elas entendiam que não tinha algum problema, mas na carreira de fiscal de rendas tinha um problema muito sério, porque quando você era efetivado, você tinha um aumento de salário considerável na carreira. E num determinado concurso, 2 casais entraram. E esses 2 casais tiveram filho. E quando terminou o estágio probatório, que seria o período normal, esses homens foram promovidos e a mulher não. Ela tem um gap na carreira, ela tem um atraso na carreira. E aí entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu participei como amicus curiae na ONG que eu fazia parte, e a gente estava trazendo a discussão de que era justamente uma violação de direitos humanos tratar desigualmente, né? E a ministra entendeu assim, mas só em março de 2021 teve esse julgamento, mas por um trabalho das mulheres, em dezembro de 2015, aqui no município de São Paulo, acabou essa regra. Então, são direitos iguais para todo mundo. É mais ou menos isso, doutor Marley. Olha, me deixa falar, eu vou falando. Não, tranquilo. Ficou Pode bem falar. claro. Ouvindo a senhora falar, doutora Ana Lúcia, assim, é tão leve, é uma coisa tão simples, e por que essa dificuldade ainda na sociedade de entender como é que funciona? Enfim, vamos lá. Você falou que sua tese é de 2016. Hoje, para além da maternidade, nós estamos lidando com um crescente envelhecimento da população, né? Trazendo mais uma obrigação de cuidado. Ou seja, hoje em dia, muitos lares possuem crianças e pessoas idosas, e sob os cuidados de uma mulher. Ano passado, o Enem usou como tema das redações justamente a invisibilidade desse trabalho de cuidado. Da sua tese para cá, a gente teve alguma mudança efetiva nessa questão? Nós temos políticas públicas tratando desse tema? Olha, nós tivemos muitas mudanças. Eu acho que um momento bem preponderante para isso foi a pandemia, porque todo mundo ficou no mesmo espaço, não podiam mais sair, e o trabalho do cuidado, seja da maternidade, ou seja das pessoas idosas, como você está dizendo, sempre de alguém da família que é vulnerável, que precisa de um cuidado, ele é intrinsecamente ligado à mulher, porque é toda uma questão da sociedade, uma questão patriarcal de muito tempo, né? Tem-se a ideia, o homem sai para trabalhar e prover o sustento, e a mulher fica
fica e cuida, né? Então, assim, entendia-se que ambos estavam trabalhando para sustento da família, só que não é assim que acontece mais hoje em dia. Então, na pandemia, nós vimos muitos, e eu peço licença, doutor Marley, eu não quero em nenhum momento categorizar os homens, tá? É só, nós sabemos, eu sei que tem exceções, são pouquíssimas, mas tem, né? Na pandemia, nós vimos homens de negócios, de decisões, políticos, juízes, promotores, em casa. E no meio do seu trabalho, uma criança passava pelada correndo. E essa pessoa falou: como eu lido com isso? Esses homens não tinham mais o espaço que eles tinham antes para trabalhar. Então, na pandemia, se percebeu que o trabalho do cuidado é exaustivo. E eu acho que muito se começou a falar ali, desculpa, primeiro, porque nós tivemos uma oportunidade de fazer cursos online, então eu comecei a capacitar advogados nisso, porque nós tínhamos uma decisão em Goiânia que reconhecia o capital invisível investido na maternidade, com esse nome referenciando o artigo da Carta Capital. Então, nós começamos a capacitar e todo mundo começou a falar, e a gente sabe que houve uma exaustão, um aumento da doença, um aumento de problema na saúde mental das mulheres que estavam exaustas, tinha que trabalhar, tinha cuidado da casa, porque, veja, ainda que a gente esteja sobrecarregada, a maior parte das mulheres tinha a escola. Então, quando os filhos iam para a escola, elas limpavam a casa, elas faziam a comida, elas lavavam a roupa. Imagina ter que fazer isso tudo. Então, Érica, eu acho que esse foi um boom que trouxe a necessidade desse olhar na família. Quando eu escrevi o artigo, eu não conhecia uma escritora, uma filósofa, a Silvia Federici. Ela é fantástica. O livro dela, O Ponto Zero da Revolução, ele fala desse trabalho, ele fala do trabalho reprodutivo, ele traz um dado muito interessante de um economista de 1999, um estudo que ele fez, dizendo que esse trabalho do cuidado não remunerado equivale a 15 trilhões de dólares. Está lá no livro dela, né? Na minha página tem lá esse recorte dizendo, e é chocante, porque se a gente pensar que se ninguém trabalhar para construir pessoas que vão construir coisas, que vão construir educação, que vão construir bens, produtos e serviços, a sociedade não anda. Então, eu acho que a gente começou a melhorar em termos de trazer essa discussão. Judicialmente, em 2017, eu me lembro do aspecto do juiz, tanto que quando publicou em 2019, eu mandei para essa vara, para essa promotora e para esse juiz a carta capital com esse texto. Se em 2017 eu era louca, né? E, eu ainda sou, né, doutor Marley, mas eu era uma louca muito solitária. Mas isso não é loucura, não é sabedoria. Exato, doutor Marley. Então, se em 2017 eu era muito solitária nesse entendimento, eu posso dizer que hoje, 2024, nós já temos decisões no Brasil inteiro, em alguns tribunais, em muitos tribunais, reconhecendo o trabalho do cuidado, alguns citando esse texto, Capital Invisível investido na maternidade, outros não, porque não é uma coisa que o meu texto trouxe. Se a gente falar da CEDAW, Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, um tratado internacional assinado e ratificado pelo Brasil, em 81 ele foi ratificado. Se a gente falar da Convenção Belém do Pará, que diz que toda ação ou omissão que causar um prejuízo para a mulher, seja de que monta for, em razão do gênero, é violência de gênero, é disso que a gente está falando. E que documento que veio referendar isso, Érica, que eu acho que na parte jurídica foi uma das maiores das políticas públicas de sucesso que nós tivemos. O protocolo para julgamento em perspectiva de gênero. É estranho para quem é da área eu imaginar que precisa ter um documento do CNJ
para informar os magistrados que eles precisam olhar a simetria de gênero e mais, que eles precisam aplicar os tratados internacionais assinados e ratificados. Está lá. A primeira vez que eu mencionei um tratado internacional para pensão alimentícia foi em 2001. Se a gente falar do direito da criança como prioridade absoluta, a nossa Constituição Federal, ela advém muito nos direitos fundamentais dos tratados internacionais de direitos humanos, seja de mulheres, crianças, contra a tortura, contra a perseguição política, que o Brasil assinou e ratificou. E o Brasil assinou e ratificou para ser um agente no mundo que ele possa tratar com os outros países. Não é novidade, não é um ordenamento que não existe. Da mesma forma que a gente busca uma jurisprudência num Tribunal de Justiça, a gente busca na OEA, a gente busca na CEDAW, né, da ONU. Então, esse documento eu entendo que foi uma das maiores políticas públicas que trouxe esse reconhecimento. E a partir daí nós tivemos, com o trabalho de muitas advogadas capacitadas nessa discussão, algumas pessoas chamaram o Capital Invisível Investido na Maternidade como uma nova tese de direito de família, né? Eu reforço dizendo que eu só trouxe a discussão disso no cálculo da pensão. Né? E aí nós tivemos alguns juízes entendendo a sobrecarga materna, entendendo a necessidade do princípio da paternidade responsável, que não é só pagar a pensão. Nós tivemos em 2017 um acordo da Nancy Andrighi, onde que ela coloca, não era sobre capital invisível investido na maternidade, não era sobre alimentos, era sobre indenização por abandono afetivo, que ela traz que cuidado é um dever. Cuidado não é amor. Cuidado é um dever. Então, Érica, nós temos hoje decisões e nós estamos com essa pauta discutindo. Nós já temos projetos de leis que dizem da necessidade de se reconhecer. Teve um acordo muito interessante, né, que é um dos primeiros que eu entendo que referenciou essa questão do cuidado. Justiça Federal de São Paulo, TRF3, uma mulher que recolhia como contribuinte. Gente, eu esqueci o nome, eu não sou da área previdenciária, mas era avulso, né? Ela contribuía. Gente, como pode fugir o nome? Enfim, ela contribuía com o INSS e ela teve questões de saúde mental durante a pandemia, logo depois, e ela entrou com pedido de licença. Auxílio-doença, licença não, auxílio-doença. E, na primeira instância, ela perdeu, mas na segunda instância, a juíza, a desembargadora, deu um voto lindo, trazendo justamente essa discussão, que o trabalho do cuidado, ele não era novidade, ele decorre dos tratados internacionais, a necessidade da equidade. Então, se ela estava recolhendo mensalmente, e esse é o trabalho que ela faz, ela tinha direito a seu auxílio-doença pelo trabalho exercido em casa, não era exatamente da maternidade. Então, nós estamos caminhando para essa discussão, para essa política pública, eu acho muito importante. E o exemplo da Argentina, ao incluir na contribuição previdenciária 1 ano para cada filho que a mulher tivesse, na contagem de tempo, 2 anos se fosse adotada ou criança com deficiência, e tinha mais uma questão de recursos da condição financeira da pessoa que acrescia. Todo mundo falou que a Argentina reconheceu o trabalho do cuidado. Eu discordo. Eu acho que ali a Argentina reconheceu o trabalho reprodutivo. Eu acho que o trabalho do cuidado vai ser reconhecido quando a mulher puder recolher quando ela puder ter uma contribuição, né? E eu entendo que essa contribuição ela deve ser também subsidiada pelo governo por 18 anos.
até que seu filho se torne um agente civil capaz de cuidar de si mesmo. Porque o trabalho da mãe não é quando ela pare. Né? Quando ela para, ela está entregando uma mão de obra, que ela vai ter que cuidar, tal. Mas o trabalho é intenso, é enorme, até fazer 18 anos no mínimo. E quando nasce outro filho, eu acho que deveria crescer. Parece que já tem alguns projetos de lei tramitando desse jeito, e eu espero que a gente perceba, Érica, porque, como você disse, a nossa população está envelhecendo, né? Justamente por causa dessa sobrecarga, é cada dia mais difícil uma mulher querer ser mãe, porque ela precisa abdicar da vida dela para ela conseguir exercer essa maternidade. E eu espero que não demore que a gente tenha essas alterações. Maravilha. Um vídeo lançado por uma empresa americana há 10 anos atrás fez uma experiência com candidatos a uma vaga de emprego do chamado trabalho mais difícil do mundo, que relata um dia a dia o extremo exaustivo e não remunerado. E os candidatos consideram a proposta do emprego absurda, até serem surpreendidos que essa é a exata descrição do trabalho de uma mãe. Inclusive, o Fantástico fez experiência parecida no último mês de março, no programa Falas Femininas. O Estatuto da Criança, do Adolescente, determina que a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a garantia dos direitos das crianças, dos adolescentes, assim como as mesmas partes são obrigadas pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Por qual motivo a nossa sociedade ainda entende que esse papel deve ser delegado à mulher, na sua opinião? Doutor Marley, esse vídeo eu uso em todas as aulas que eu dou, na maior parte das palestras que eu passo. Eu só não vou passá-lo aqui porque a gente está no YouTube e eu sei que tem um problema de direito, de imagem tal, que eu gostaria de passar. Outro dia na OAB de Guarulhos, num seminário sobre o direito de família, eu passei. É muito interessante esse vídeo, só um instantinho. Pronto, já tô assim. Ele é muito interessante. Quando as pessoas começam a ver essa entrevista de trabalho, as pessoas riem. As pessoas riem. Porque ele fala que é um trabalho que a pessoa vai ficar constantemente em pé, né? Que ele não vai ter intervalo para almoçar. Daí um cara pergunta assim, tipo, no break, né? Sem intervalo, a gente não tem nem tempo para fazer um lanche. Sim, você pode comer depois que que o seu associado comer. E aí ele vai dizendo, né, que nos natais, que nas datas festivas você vai trabalhar mais, né, que você vai precisar estar disponível para acompanhar à noite. Os aspectos das pessoas são chocantes, né? E aí fala que precisa ter altas habilidades em gastronomia, medicina, educação e economia. E assim, eles falam que não, que isso não existe, que é cruel, que é desumano. Na hora que ele fala que essa vaga não vai pagar absolutamente nada, né? Eles ficam chocados, né? Dizem que isso é desumano, é ilegal. E aí ele fala, né, que nesse momento tem milhares de pessoas exercendo isso, que são as mães, e os candidatos choram, ficam chocados e falam, é verdade. Então, eu queria abraçar o publicitário que fez, né? Que era um presente de dê um cartão para sua mãe nesse Dia das Mães, era um cartão de crédito. Eu achei fantástico isso. Mas às vezes eu passo nas minhas consultas com uma mulher e no final as mulheres acabam chorando, Dr. Marley, porque a gente está falando de um trabalho, enquanto é uma vaga de emprego, ninguém aceita e acha absurdo porque é um trabalho análogo à escravidão. A hora que a gente fala é mãe, todo mundo né? E aí o senhor me perguntou por que eu acho que esse trabalho está colocado para as mulheres, né? Veja, doutor Marley, eu acho que é uma questão muito profunda da sociedade patriarcal, né? Que a gente coloca alguns valores que estão enraizados. Eu tenho muito cuidado para falar disso, porque eu não sou contra os valores e vou
reafirmar, eu me descobri, eu me contemplei como ser humano quando eu me tornei mãe dos meus filhos. Quando eu gestei uma vida, quando eu pari uma vida, amamentei, vi eles crescendo. Então, assim, não se trata de dizer que é um peso, mas na sociedade de hoje, em que a mulher também contribui economicamente para a sua casa, para os seus filhos, tem-se uma ideia, doutor Marley, que para a constituição da família, nós teremos um provedor, nós teremos uma pessoa indo para o cuidado, e essa pessoa vai trazer riquezas e vai acumular, e a gente vai estruturar a família. Nós precisamos disso, por quê? Porque alguém provendo, vai ter alguém cuidando, que vai criar alguém que vai ser uma mão de obra para o Estado, seja qualificada, seja pouco qualificada, né? O mundo, para existir, precisa de pessoas, né? O capital, para poder gerir, ele precisa de pessoas fazendo coisas. Mas assim, hoje muita coisa é a máquina que faz. Sim, mas alguém criou a máquina. Alguém estudou e alguém cuidou dessa pessoa que estudou para criar essa máquina. Então, doutor Malha, eu acho que a gente está numa questão bem delicada da equidade de gênero. Quando teve a Declaração de Direitos Humanos, pós-Segunda Guerra, né, diante de todo aquele horror que tinha acontecido, né, as mulheres perceberam e elas ficaram muito chocadas de ver que não era o direito delas não era igual, né? Falava-se em igualdade, mas não pensava-se na questão das mulheres, mesmo os trabalhos de esquerda, né? A Simone de Beauvoir, ela conta lá no Segundo Sexo que ela ficava chocada como os próprios colegas marxistas, né? E a Silvia Federici, eu olho para cá porque eu estou olhando as duas aqui na minha biblioteca. A Silvia Federici também trazia isso, que o próprio marxismo não pensava na questão da mulher, porque é uma questão de gênero, uma questão de como a sociedade está colocada. Então, eu acho, doutor Marley, que eu costumo dizer, eu disse para minha filha, né, quando eu casei com o pai delas, né, estou separada com o pai dos meus filhos, eu tive a alegria de numa cerimônia ecumênica, a pessoa que realizou, ela falou assim, que ela entendia que o nosso casamento, naquele momento, era como uma tamareira. Uma tamareira você planta, mas ela só vai dar frutos daqui 100 anos. Quem planta raramente vê o fruto da tamareira. Então, eu mostrei outro dia para minha filha, eu falei assim, tá vendo isso daqui? Há mais de 100 anos alguém plantou. Então, eu acho que essa discussão a gente traz como uma tamareira. A gente precisa fazer para fazer uma grande reforma na sociedade. A gente precisa dessa equidade, porque, doutor Marley, o homem também está sofrendo. Né? O masculino também está sofrendo com essa questão de gênero, com esse lugar que ele tem de não poder chorar, com esse lugar que ele tem de não poder colocar fragilidade, com esse lugar dessa enorme responsabilidade que é colocado. E aí a gente vê o quê? A gente vê pessoas estourando, a gente vê um aumento, uma questão endêmica de violência doméstica, um aumento de feminicídio. Então, doutor Marley, eu acho que tudo é uma questão de educação, né? Eu acho muito legal a gente falar hoje aqui nos direitos fundamentais, porque eu entendo que discutir gênero é uma garantia fundamental que todos os seres humanos deveriam ter, porque isso a gente vai reeducar os nossos meninos, as nossas meninas, que vão ter um futuro, quando as tâmaras começarem a nascer, mais em paz, né? Eu acho que é por isso, doutor Marley, que tem tanto essa discussão, tanto essa violência. Eu acho que a sociedade mostra, dentro dos seus extremismos, que as pessoas não aguentam mais, né? Nem o homem aguenta mais tanta pressão e violência, nem a mulher aguenta mais isso. Eu acho que essas discussões surgem porque a sociedade está falando, a gente precisa ter um outro jeito de fazer garantir esses direitos fundamentais. Então,
trabalho de muitas mulheres que trouxeram a CEDAW em 79, fizeram a Convenção de Pequim, né, a Declaração de Pequim, Cairo no ano anterior, Belém do Pará, que estão todo o tempo trabalhando para isso, né? Então, eu acho que é essa questão de gênero estrutural, né, da sociedade. Por isso que eu acho que isso existe, né? É bem profundo. Eu costumo dizer que o trabalho da maternidade ele é a mais-valia do capitalismo. Se a gente pensar na mais-valia como aquele produto, assim, o preço vai variar conforme a oferta e a procura. Se a gente colocar no preço, vou falar aqui, ó, dessa caneca aqui. Se eu colocar no preço o trabalho do cuidado de quem fez a porcelana, de quem queimou, de quem fez o design, da pessoa que encaminhou, porque eu comprei online, da pessoa que fez o site, esse produto vai custar muito, muito, muito mais caro. Então, doutor Marley, eu acho que também não é interessante para esse sistema, né, econômico que se remunere assim e que se perceba que homens e mulheres estão exaustos dessa carga do mundo como está. Eu acho que é por isso que ainda não muda, por isso que eu acho que é um trabalho assim de muito tempo. Mas a minha percepção pessoal é que é por isso, se a gente trouxer essa dignidade, essa participação, as pessoas vão aprender a pensar, as pessoas vão escolher diferente, as pessoas vão reconhecer seus valores, e eu acho que muita gente não aceitaria um subemprego, né? Aí a gente teria um problema. Como é que os produtos seriam feitos se não tivesse subemprego? Então, eu acho que é esse tamanho de discussão. Por isso que quando eu vi que era na Comissão dos Direitos Fundamentais, eu fiquei muito feliz. Geralmente eu sou convidada para falar na Comissão de Direitos das Mulheres ou na Comissão de Direito de Família. E eu acho que sabe quando a gente entra na faculdade e vai estudar teoria geral do Estado, introdução ao estudo de direito, eu acho que antes, né, quando a gente vai falar de Hans Kelsen, de Hegel, eu acho que antes Hegel, eu acho que a gente tinha que falar do direito fundamental. Me choca, quando eu era criança, estudava, eu tinha educação moral e cívica. A gente sabe o que aquilo queria dizer, mas a gente tinha que ter o estudo da Constituição Federal. Eu gostaria, gente, eu fui conhecer, assim, eu conhecia por cima, sob o lobby do batom. Eu nasci numa época que já existia, assim, aliás, eu cresci, eu me tornei adolescente, eu entrei na faculdade, já tinha Constituição Federal. Não consigo, eu sei o que foi, mas eu não consigo imaginar um dia a dia sem isso. Se a gente estudar como foi feito a parte dos direitos e garantias fundamentais e entender que a nossa Constituição ela existe porque ela é feita por pessoas que estão vivendo as coisas todos os dias, eu acho que a gente teria, eu acho que deveria ser obrigatório a gente saber os direitos, gente, da aula de Constituição Federal. Quando eu tinha, em 1900, quando eu entrei na escola, que eu queria ser advogada, em 1989, meu pai me deu uma Constituição Federal. Meu pai me deu uma lei seca, né? O Código Penal e o Código Civil. Ele falou, você precisa entender isso, mesmo que se você não vá fazer faculdade de Direito, porque isso é o que todo mundo tem que saber sobre si. E eu acho que a gente precisa disso, mas eu acho que é justamente por isso que não querem que esse sistema mude, né? Exato. Essa sua fala me faz muito feliz, porque é justamente isso que a gente busca com essa Comissão de Direitos Fundamentais. É trazer o direito para o conhecimento das pessoas, para sair daquele ir e vir, né? Que as pessoas acham direito de igualdade, direito de ir e vir, e é muito além. Tem muitos direitos que as pessoas não conhecem. Como você vai e volta se você está com dor de cabeça, porque o bebê ficou doente a noite inteira, e você tem que trabalhar, e você está à base de analgésico, aí você tem que ir trabalhar, levar o bebê na creche, você passa na rua, toma um energético, e aí a sua pressão alta, você vai parar Como que isso é ir e vir, né, Érica? Não é, né? É isso aí. Até voltando lá naquele vídeo que você comentou, tem um momento no vídeo que ele fala que você vai ter que se curvar por muitas vezes, né?
E cada um tem um extremo. Eu, por exemplo, eu tenho problema de coluna. Me curvar, para mim, é um problema. Se curvar para cuidar do neném, se curvar para pegar alguma coisa que cai no chão, para pegar a roupinha. Então, assim, a gente vive de extremos, mas cada um tem o seu extremo, né? Tem aquele ponto que te pega mais. Esse, particularmente, em mim, pega bem fundo, porque é um problema para mim, me curvar o tempo todo. Mas a gente vai levando, né? E é assim. Olha, Érica, quando a minha filha nasceu, eu tenho muitos privilégios. Eu sou mulher branca, né? Classe média, com estudo, com condições de contratar outras pessoas, repetindo bem a questão dessa casa grande senzala que a gente tem no Brasil, não adianta. Mas quando a minha filha nasceu, eu tive a oportunidade dela nascer num parto domiciliar, porque eu podia pagar uma equipe que estava comigo, ela tem 17 anos, né? No dia, ela nasceu na madrugada de sexta, né? O processo era físico naquela época, gente, 2006. Naquele dia, o meu cliente teve a sua conta bloqueada, sua conta salário bloqueada. Gente, aqui no Fórum de Pinheiros, eu tinha que correr. Era 10h30 da manhã, não, meio-dia, pé de meio-dia, eu fiz a petição. E o meu marido, na época, não advogado, eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um terno. Ele falou, meu, vou ter que colocar os ternos que eu uso no velório. Eu falei, pois é, coloca o terno e vai lá despachar com o juiz. No dia, eu voltei a trabalhar no dia que a minha filha nasceu. O primeiro passeio da minha filha foi no Fórum da Fazenda Pública para distribuir um mandado de segurança. Com 21 dias de vida, eu estava fazendo sustentação oral com ela. Não, mas como com ela? Existe, né? Um equipamento que chama sling, que é um saco, Dr. Marley, que a gente coloca aqui do lado, como se fosse uma bolsa, e você coloca o bebê. Então... Eu usei isso. Ah, o senhor usou, que bom! Então, o sling, por causa do sling, a Sofia fez todas as audiências que eu fiz até 1 ano e 1 mês. E as pessoas achavam o máximo, não era o máximo. Não era o máximo, eu não tinha licença. E alguns juízes, assim, eu cheguei a perder prazo e consegui, pela consciência do juiz, a devolução dos prazos, porque você está no puerpério. Então, eu lembro que eu trabalhava para que as pessoas entendessem que o sling tinha que ser política pública. E lembro que existe ainda uma rede de mulheres que chama Matrice, né, Rede pelo Apoio à Amamentação, que ensina a mulher a fazer sling amarrando, porque quando a gente está amamentando, o senhor sabe, doutor Marley, que o senhor está com o sling, você está com a mão solta. E quando tem um outro filho? E é muito difícil, né? Eu acho que assim, quando meu outro filho nasceu, eu tive outro problema. Eu não voltei a trabalhar no dia porque ele nasceu no sábado, eu voltei a trabalhar na segunda. Mas um filho é diferente do outro. Então, para a Sofia bastava estar no sling comigo. Para o meu filho, não. Para o meu filho, ele queria que eu parasse o tempo e estivesse exclusivamente com ele. E isso foi um problema. E só faz pouco tempo que as mulheres advogadas autônomas conseguiu suspensão de prazo na maternidade. Tão difícil isso, né? No meu caso, iam 2 mães. Iam eu e minha mãe. Minha mãe ia comigo, me acompanhando. Com 1 mês, a minha filha já estava no fórum fazendo audiência comigo. Exato. Eu, ela e minha mãe. São as estagiárias, né? Exatamente, Érica. E aí quem ia comigo era a dona Cida, que também era uma mãe que terceirizava o cuidado dos filhos para os filhos mais velhos e trabalhava uma mulher preta da periferia que trabalhava cuidando dos meus filhos comigo, né? É um sistema muito injusto, né? Isso aí. Vamos lá. Sim, você já respondeu muito dessa pergunta que eu tenho aqui, mas eu acho interessante fazê-la por causa do contraponto, né? Uma frase sua que eu extraí da tese da Carta Capital. Tudo que tira de um indivíduo o tempo para produzir materialmente, porque se está investido em outro, é despesa. Hoje em dia, o direito do consumidor, ele abarcou a tese até do advogado Marcos de Sane, sobre o desvio produtivo do consumidor, indenizando a perda útil do tempo utilizado para sanar um problema que não deveria ter ocorrido. Ou seja, ele consagra que o tempo do consumidor é um bem extra patrimonial e juridicamente tutelado.
né? Então, e por que essa tutela ainda não abarca a economia do cuidado? A gente abarca um direito do desvio produtivo do consumidor, do tempo do consumidor, e a gente não consegue dar um valor para o trabalho de uma mãe, mensurar esse trabalho do cuidado. Por que essa grande dificuldade? Por causa do estereótipo. Porque eu vi há muitos anos, minha filha era pequena, eu assisti um documentário que chama Requiem for American Dream, do Chomsky, um sociólogo. Não é, tem um documentário, tem um filme com esse nome dos irmãos Wachowski, mas não é do Chomsky. E eu me lembro que eu fiquei chocada de ver. Ele ainda está disponível gratuitamente no YouTube, não é pirata, está lá para quem quiser assistir. Eu recomendo, porque ele mostra que, desde o início de Adam Smith, né, a ideia era chegar na sociedade como está agora, né? Quando ele diz lá que a gente não percebe, que a gente não adquire mais bens, ele fala da morte do sonho americano, né? Que era ter um carro, ter uma casa, ter um estudo, era isso que fazia a pessoa, bem, então eu quero nascer, eu quero crescer para constituir isso e constituir uma família, ter meus filhos, ter meus laços de afeto. Por que isso deu errado? E aí ele falou assim, a gente não compra mais arroz, a gente compra royalties. Não é mais o preço do arroz que se discute, é na Bolsa de Valores. E falando de direito do consumidor, eu vou chegar na sua resposta, tá, Érica? Mas o Código de Defesa do Direito do Consumidor foi primeira área que eu comecei a trabalhar. Por quê? Quando eu vi, eu estou falando aqui, estou olhando para o meu código todo riscado. O Código de Direito do Consumidor aqui no Brasil foi nossa primeira ação afirmativa. Se você lê a introdução dos autores, é fantástico. Quando eles falam da vulnerabilidade do consumidor perante os fornecedores, né? Ele está falando de direitos humanos. Então, eu comecei o meu trabalho nessa área e vou fazer um paralelo. Eu trabalhei muito com revisão do sistema financeiro de habitação, né? E também com carro, né? Revisão dos leasing, naquela época do dólar, tal, né? E assim, eu percebi que as pessoas não entendiam que elas não estavam comprando bem, elas estão comprando um dinheiro. A gente não compra uma casa, a gente não remunera uma casa, a gente remunera dinheiro. A gente faz um contrato de mútuo. Eu estou pagando dinheiro, mas para pagar o dinheiro, se você for bonzinho e pagar todo o dinheiro que eu quero, no final de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos, você tem uma casa, mas a casa não é da pessoa. Se acontece qualquer coisa na vida do ser humano e toda a vida é imprevisível, se ela ficar 3 meses sem pagar, o que acontece? Ela perde. E as pessoas ficam chocadas. Eu perdi minha casa. Meu amigo, você não comprou tua casa. Você comprou dinheiro. Então, a gente vive esse lugar. E aí, teve um trabalho muito forte das associações de direito do consumidor, né? Por isso eu honro o CDC como uma das nossas melhores ações afirmativas, porque ela fala de direito fundamental. Né? Foi por causa do CDC que as pessoas começaram a parar de ter sua luz cortada indevidamente, né? Deixaram de ser cobradas indevidamente. E aí reconheceu-se essa vulnerabilidade. Por que não vai reconhecer a vulnerabilidade da mulher nesse trabalho? Então, se a gente volta ao Chomsky e vê que tudo é matéria financeira, se a gente pensa nas relações de consumo hoje, a gente sabe que comprar bens como veículo, hoje o pessoal faz assinatura de veículo, você está contratando dinheiro, né? Você vai num banco,
As pessoas não leem um contrato. Você não está comprando um carro por mês, você está fazendo um contrato que você vai receber X dinheiro, vai pagar X de juros. Então, eu acho que se começar a remunerar esse trabalho, a gente quebra esse lugar do ganho. E aí é onde o Chomsky fala, a gente tem grandes poderes da economia, né, que querem que as coisas sejam assim. E eu fiquei chocada quando eu assisti, e ele trazia esse lugar de que as pessoas compravam uma casa, as pessoas iam para a faculdade. Hoje, as pessoas compram financiamento estudantil para poder ir para a faculdade. Então, as pessoas não têm mais acesso à educação. Por que, que a gente vai pensar em remunerar esse trabalho da mãe que já é gratuito, se a pessoa não tem nem direito ao básico? A gente não compra casa, a gente não compra carro, né? A gente come a comida, sim, mas a gente está alimentando o royalties da Bolsa de Valores que vai ser discutido. Não tem nos jornais, né? Olha, a cesta básica subiu tanto, não sei o quê. A gente está falando de quê? A gente está falando de importação e exportação de alimentos. A gente está falando desse valor financeiro que tem. Gente, a gente não consegue alimentar todos os seres humanos da Terra. O Brasil, um país como o nosso, nós temos pessoas que passam fome. Isso é chocante. Então, quem dirá remunerar a mão de obra gratuita, e aí eu vou reafirmar, na minha visão, análoga à escravidão, que faz esse sistema girar. Por quê? Se a gente pensa em responsabilização, se a gente pensa numa economia que cumpre os tratados, né, a gente tem empresas que têm creche para os filhos. Mas não é só aquela creche fora. A gente produz um tipo de trabalho em que a mãe que está amamentando ou que está cuidando do seu filho vai ter uma jornada reduzida. Porque ela precisa cuidar da criança, porque essa criança vai ser uma mão de obra lá na frente. Então, teria que se reduzir a jornada com a questão do salário. A gente já conseguiu isso, sim, para algumas mães atípicas, né? Em alguns lugares, alguns estados, né, reduzem a jornada de mães de crianças com autismo, né, crianças autistas, com TDAH, com deficiência, mas isso é muito pouco, porque essas crianças precisam de um trabalho muito maior, mas todas precisam. Então, as empresas precisam se comprometer. Eu vou ser bem radical, eu acho que as empresas só deveriam receber financiamento se elas demonstrassem que estão cumprindo os tratados internacionais. Eu trabalhei uma vez numa obra de infraestrutura para cumprir o protocolo de Quioto, e era fundamental que quem a gente contratasse tinha na sua empresa políticas contra escravidão, contra trabalho análogo à escravidão, contra trabalho infantil. Isso era fiscalizado. Tinha um setor que fiscalizava isso, né? Me lembro que era prestando um trabalho para a Petrobras. Por que isso não tem nas outras empresas quando diz da mãe? Por que a gente não tem sala de aleitamento? Por que a gente não tem refrigeradores para tirar? Porque eu trabalhei o tempo todo. E quando eu estava nessa empresa, meu filho tinha 4 meses. E 2 vezes por dia eu ia no banheiro tirar o leite. Só que eles perceberam e aí eles trouxeram um freezerzinho para poder armazenar o meu leite. Mas eu tinha um cargo bom, eu sou mulher branca. Então, Érica, eu acho que se as pessoas entendessem. A Silvia Federici, ela traz o ponto zero da revolução. Ela diz que o mundo pararia se as mães fizessem greve um dia. E eu acho isso. Né? Eu acho que a gente está a serviço de muito dinheiro que não chega na gente. O ministro Barroso, recentemente eu vi no Instagram, né, não sei de quando foi essa fala dele, mas ele dizendo que era chocante que 6 famílias no Brasil detinham o valor de, não sei, mais de 90% da população. Isso não é justo, isso não é equidade.
Isso não é equidade, isso não é igualdade, né? Isso, para mim, é nos tornarmos sempre marionetes desse sistema, né? Mas aí a gente entra numa outra discussão. Logo os haters vêm falar, olha, a feminista falando isso. Mas não se trata disso, né? Se trata de... Eu vejo nos olhos da minha mãe o que é maternidade. Não... A professora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública, Dr. Marley e Érica, ela tem um artigo que ela escreveu em 1990, né, quando ela era do Coletivo Feminista de Saúde. Depois ela trouxe ele de novo e reformulou, que ela diz que a maternidade, para ela ser boa, ela precisa atender 4 pilares. Ela precisa ser voluntária, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser segura e ela precisa ser socialmente amparada. Minha mãe não teve essas coisas. Eu tive uma maternidade voluntária, prazerosa e segura, não socialmente amparada. E sei o custo que isso teve na minha vida e na vida dos meus filhos, né? Então, tanto que eu estou aqui falando sobre isso, né? Então, eu acho que é uma questão muito profunda, que fala sobre a liberdade individual, sobre o respeito ao direito, respeito e cumprimento, né? A autonomia. A gente tinha que criar pessoas livres que possam fazer escolhas autônomas, de verdade, para que a gente chegasse a uma população que é emancipada. Eu acho que se a gente não tem liberdade e autonomia, a gente não é capaz de ser emancipado, né? Eu acho que é sobre isso que a gente fala também, né? Olha só. Doutora Ana Lúcia, a nossa live é 1 hora. Ai, já passou. E a senhora nos iluminou muito com a sua fala. Agradeço muito. E gostaria que a senhora, o nosso tempo está encerrando, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais para que a gente possa aprender mais com a senhora. Bom, eu acho que a gente tem que, todo tempo, lembrar que onde tem alguém que está sendo oprimido, né, a gente está falhando bastante. Então, se você tem uma mulher que é mãe, que está sendo oprimida, se você se cresce através de um trabalho não remunerado do outro, isso não é correto. Então, acho que a gente precisa pensar que quando a gente remunerar esse trabalho do cuidado, a gente não vai perder, a gente vai ganhar. Imagina as mulheres felizes, as mulheres a maioria gosta de ser mãe. Imagina você poder ser mãe, ser reconhecida e se desenvolver assim, e saber que você criou alguém para a sociedade, que vai fazer essa sociedade girar. Que coisa linda! Não vamos oprimir, vamos apoiar, vamos estar junto. É isso que eu quero trazer para reflexão para esse mês para esse mês de maio, né? Mês das Mães. Um mês, né? Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente justamente nesse mês, né? Que é o mês das mães, o mês dedicado a elas, mas para a gente abordar um assunto que ele vai além daquele tão disseminado amor incondicional, né? Porque esse incondicional muitas vezes condiciona as mulheres à sua própria anulação, principalmente no mercado de trabalho. Então é muito importante ouvir a sua fala é leve, ela é explicativa e assim... É difícil entender por que a sociedade ainda não abarcou essa sua fala, né? Essa sua tese, que é uma realidade. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui hoje, doutora Ana. Muito obrigada. Obrigada eu, Érica. Agradeço muito, doutora Ana Lúcia, pela sua presença e a todos que estão nos assistindo. Até o próximo mês com um novo tema. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada. Bom dia.